assunto de indutância. Na primeira parte, nós falamos sobre 4 tópicos de revisão. O primeiro deles foi a lei de Biot-Savart, que nos permite calcular o campo magnético gerado por um fio que passa uma corrente. O segundo tópico foi o cálculo de fluxo de campo magnético em diferentes situações, desde a mais simples até a mais genérica, onde você tem um campo variável no espaço e uma superfície qualquer. Depois falamos sobre o fenômeno de geração de fé induzida, quando você tem um fluxo de campo magnético variável dentro de uma certa área. E utilizamos a lei de Lenz para determinar o sinal na relação entre a fé induzida e a taxa de variação do fluxo de campo magnético. Agora vamos ver do que vamos falar na parte 2. Nesta parte, vamos estudar 2 conceitos. O primeiro deles é o conceito de indutância mútua. A indutância mútua ocorre sempre que você tiver 2 circuitos, onde em um deles você tem uma corrente variável que gera um campo variável. Esse campo variável vai gerar um fluxo variável em um outro circuito. O outro circuito, por sua vez, vai reagir à variação do fluxo de campo magnético que passa por ele. Essa reação é mediada pela indutância mútua entre os 2 circuitos. E é uma propriedade que depende apenas da geometria dos 2 circuitos e da posição relativa entre eles. Em seguida, vamos estudar a autoindutância. A autoindutância ocorre quando o processo de geração de fé induzida ocorre no mesmo circuito na qual a corrente variável produz uma variação de fluxo de campo magnético. Por fim, vamos fazer um paralelo entre um capacitor, um resistor e um indutor. Para entendermos o conceito de indutância mútua, considere 2 circuitos. Esse é o circuito número 1 e esse é o circuito número 2. No circuito número 1 existe uma corrente I1. A presença da corrente I1 no circuito 1 gera um campo magnético B1. Podemos ver que existe um fluxo do campo B1 no circuito 2. O fluxo de campo magnético B1, que passa pela área definida pelo circuito 2, será chamada de fluxo B2 e é calculado pela integral na área 2 do vetor B1, produto escalar, com elementos de área dA aqui nessa superfície. O campo B1 pode ser calculado utilizando a lei de Biot-Savart. B1 vai ser igual a μ0 vezes o valor da corrente I1 dividido por 4π vezes a integral de caminho fechado no circuito 1 de elementos de comprimento dL nesse circuito, produto vetorial com a distância entre os elementos de comprimento e a posição em qualquer região do espaço. Nesse caso, estamos interessados em regiões do espaço que estão na área do círculo 2, dividido pelo cubo dessa distância. Podemos calcular agora o fluxo B2 utilizando a expressão de B1 dentro dessa integral. Vamos substituir B1 dentro da integral. Os termos μ0, I1 e 4π são constantes, portanto podem sair dessa integral.
Realizamos a integral na área 1 ou na área 2. Realizamos a integral fechada no circuito 1 de dl, produto externo, com R dividido por R3. Isso tudo, produto escalar com o elemento de área. Vamos rearranjar alguns termos dessa equação. Mi0 sobre 4π. Tiro daqui. Vamos colocar os termos das integrais. Integral na área 2. Integral fechada no circuito 1. O 1 sobre R3. Vezes. Eu tenho um produto misto. dl, produto externo com R, produto interno com dA. E aí tenho o termo da corrente. Então podemos ver que isso é uma constante. Esse termo envolve duas integrais, uma de superfície e uma de contorno, onde as únicas grandezas envolvidas são grandezas geométricas. O módulo da distância entre os elementos de comprimento e a posição onde estou calculando o meu campo magnético em cima do elemento de área do circuito 2. Então são todos elementos geométricos. E temos a corrente. Sabemos que, se I1 variar, o campo B1 vai variar também. Com a variação do campo B1, eu vou ter uma variação no fluxo de campo magnético na área restrita por esse circuito número 2. Existindo uma variação de fluxo magnético nessa área, nós teremos a geração de uma fé induzida nesse circuito. Essa geração de fé induzida nesse circuito é de interesse para a gente no cálculo da indutância. Então, se dI1 dt for diferente de zero, nós vamos ter uma fé 2 gerada no circuito 2 igual a menos taxa de variação do fluxo B2 no tempo. Mas o nosso fluxo B2 está aqui. Isso é uma constante e isso é um termo geométrico. Então, desde que eu não mude a posição relativa entre esses dois circuitos e nem o formato dos dois circuitos, esse termo geométrico também não vai mudar. Então eu tenho duas constantes aqui. A única coisa que vai variar quando eu vario a corrente é esse último termo, que é a própria corrente. Então, a variação temporal do fluxo é igual a essa constante, vezes a derivada da corrente I1. Então, se eu chamar o produto dessas duas constantes de M, o fluxo será igual a M vezes I1. E nesse caso, a fé induzida no circuito 2 será igual a menos M dI1 dt. M é o que chamamos de indutância mútua. Na nossa discussão sobre a lei de Lenz, podemos também concluir
que M é uma grandeza positiva, já que sempre o sinal da FEM vai ser o contrário do sinal da variação da corrente no tempo. A unidade de medida da indutância mútua é o Henry, ou H. E 1 Henry é igual a 1 volt segundo por ampere. Vamos entender um pouco mais o que é a indutância mútua. Percebe-se por essa equação que a indutância mútua é a constante de proporcionalidade entre a taxa de variação de corrente no circuito 1 e a FEM produzida no circuito 2. Ou seja, qual é a capacidade desse arranjo de dois circuitos de gerar uma FEM induzida no circuito 2 pela variação de corrente no circuito 1. E é uma grandeza que depende puramente da geometria e da posição relativa entre esses dois circuitos. Quanto maior for a indutância mútua, maior será a FEM gerada no circuito 2 para uma dada taxa de variação de corrente no circuito número 1. Ou de uma forma bem simplificada, a indutância mútua caracteriza o poder de interferência de um circuito no outro. Agora vamos entender um conceito similar ao conceito de indutância mútua, que acontece quando você tem apenas um circuito. Considere um circuito C por onde passa uma corrente I. Essa corrente I vai gerar um campo magnético no espaço. Esse campo magnético P, passando pela área definida pelo circuito C, vai gerar um fluxo de campo magnético aqui. E novamente, se a corrente variar no tempo, ou seja, se a derivada temporal da corrente for diferente de zero, nós vamos ter uma variação de fluxo magnético nessa área, e a variação de fluxo magnético vai gerar uma FEM nesse circuito. Novamente, podemos usar o cálculo de fluxo e a lei de Biot-Savart para chegar à conclusão de que o fluxo magnético passando por essa área será igual a μ0 I sobre 4π, a integral sobre a área definida por esse circuito que eu vou chamar de A, a integral fechada no circuito, dl, R, R3, dA. Então, pelo mesmo raciocínio usado para encontrar a indutância mútua, nós podemos separar esses termos entre termos que são constantes e termos que variam com o tempo. Nesse caso, somente a nossa corrente vai variar com o tempo quando eu utilizar essa expressão do fluxo dentro da expressão da FEM induzida. Então, a FEM induzida será igual a menos L vezes dI dt. L é o que chamamos de autoindutância ou simplesmente indutância do circuito, ou do sistema, ou do dispositivo. L pode ser calculado rearranjando esses termos e colocando dentro daquela equação, e o valor de L será μ0 sobre 4π, a integral na área, a integral no circuito, de 1 sobre R cubo vezes dl externo R dA. Através dessa equação você pode calcular a autoindutância de qualquer circuito em qualquer forma, utilizando qualquer área. Mas em geral,
não se usa essa equação para calcular a indutância. Existem outras formas mais simples de se calcular a indutância de um sistema. É importante mencionar que tanto a autoindutância quanto a indutância mútua representam o mesmo tipo de propriedade de um sistema, que é a taxa de proporcionalidade entre a taxa de variação temporal de corrente em um circuito e a FEM induzida. E, portanto, essas duas grandezas têm as mesmas unidades de medida. Vamos aplicar o que a gente viu até agora para estudar casos simples. Vamos considerar uma bobina com N espiras idênticas. Para uma bobina desse tipo, nós teremos a geração de um campo magnético constante e uniforme no interior da bobina. Esse campo magnético é nulo do lado de fora. Isso considerando que a nossa bobina é grande o suficiente e que nós estamos avaliando esse campo longe das extremidades. O fluxo total é igual a N vezes o fluxo por uma das espiras, considerando que todas as espiras são exatamente iguais. Então, a FEM produzida de uma extremidade à outra da bobina pode ser calculada de duas formas. Pode ser calculada através da lei da indução de Faraday, que diz que vai ser igual a menos a derivada temporal de N φB, mas também acabamos de calcular que a FEM induzida pode ser calculada usando a indutância, e é igual a menos L dI dt. Olhando para essa igualdade, podemos rearranjar isso de forma que d dt de N φ B menos L I é igual a zero. Isso significa que esse valor aqui tem que ser uma constante. O valor dessa constante nós não sabemos ainda, mas podemos rearranjar essa equação da seguinte forma. Fluxo D vai ser igual a 1 sobre N de Li mais a constante. Ou seja, o fluxo em cada espira é uma relação linear com a corrente. Mas sabemos que, se não houver nenhum outro tipo de campo magnético externo, quando a corrente for igual a zero, o nosso fluxo tem que ser igual a zero. Portanto, φ de B de I igual a zero deve ser igual a zero. Isso indica que a nossa constante tem que ser igual a zero. Sendo assim, podemos olhar para essa equação com a constante igual a zero e encontrar o valor de L. L vai ser igual a N φB dividido pela corrente. Essa é a autoindutância de uma bobina com N espiras com fluxo φB passando por cada bobina. Pode-se demonstrar que o fluxo φB que passa por cada uma dessas espiras é proporcional à corrente que passa na bobina como um todo. Dessa forma, essa proporcionalidade evita que a autoindutância seja dependente da corrente, porque vai haver um cancelamento entre o termo proporcional à corrente e esse valor de corrente. Isso indica que a nossa autoindutância é independente da corrente, como a gente tinha visto na equação para L mostrada anteriormente. Essa expressão é bastante útil quando você estiver calculando a indutância de um sistema composto por espiras idênticas. Vamos agora fazer um paralelo entre um capacitor, um resistor e um indutor. Vamos representar um capacitor entre dois pontos de um circuito A e B. Considere que o potencial em B é maior do que o potencial em A.
Esse é o nosso capacitor C. Se existir uma diferença de potencial entre os pontos B e A, vamos ter um acúmulo de cargas nas placas do capacitor, carga positiva desse lado e uma carga negativa desse lado. Existe uma relação entre a diferença de voltagem entre esses dois pontos, B e A, e a quantidade de carga acumulada. A relação é tal que VB menos VA é igual a Q sobre C. Ou podemos rearranjar isso da seguinte forma: VB menos VA é igual a 1 sobre C vezes a carga. No caso do resistor, entre dois pontos A e B, se a voltagem em B for maior do que a voltagem em A, nós teremos uma corrente fluindo nessa direção. A relação entre a diferença de voltagem entre os pontos VB e VA e a corrente é tal que VB menos VA é igual a RI. Ou, deixando isso de outra forma, temos que igual a R multiplicado por I é nada mais nada menos do que a taxa de variação temporal da carga. A representação de um capacitor são duas barras paralelas. A representação de um resistor é essa linha zigue-zague. A representação de um indutor é como se fosse uma mola, que é mais ou menos a representação de uma bobina. Então, entre os pontos A e B, se eu tiver uma diferença de potencial, e isso for um indutor L, nesse caso, VB menos VA não é a diferença de potencial imposta entre esses dois pontos, porque esse aqui é um fio metálico, e para o metal eu não posso estabelecer uma diferença de potencial estática de forma externa. O que eu vou ter é que VB menos VA é equivalente à minha FEM. Então, se eu tiver uma corrente nessa direção, eu vou ter uma FEM induzida, VB menos VA, e ela vai ser igual a menos L vezes a derivada da corrente no tempo. Podemos escrever a corrente como função da carga, como foi feito aqui em cima. Então, VB menos VA é igual a menos L, segunda derivada da carga, no tempo. Podemos ver a relação entre capacitor, resistor e indutor da seguinte forma. Todos eles apresentam uma relação entre a diferença de voltagem entre seus terminais e uma função que depende da carga, ou diretamente, ou a primeira derivada, ou a segunda derivada temporal da carga. O outro paralelo que pode ser feito entre esses três elementos é que o capacitor guarda energia no campo elétrico, o resistor dissipa energia através de efeito Joule e o indutor guarda energia no campo magnético.